Aleluia. Muito bom estar aqui mais um domingo com vocês. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Aleluia. Nós temos um chamado diante do Senhor. Todos nós, seja criança, seja um adolescente, seja um jovem, seja um adulto, seja até mesmo um ancião ou uma anciã. Todos nós temos um propósito com o Senhor, ou melhor, Ele tem um propósito na nossa vida. Nessa noite, eu quero trazer uma reflexão para nossas vidas a respeito de um homem que, em meio às tribulações da vida, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ele conseguiu superar, ele conseguiu romper, ele conseguiu cumprir o propósito de Deus na vida dele, simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus, entendeu o chamado. Aleluia. Então nessa noite, quer continuar? Não, você quer? Ah, não, só uma... Pode. Convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Então, não importa a tua idade, não importa aonde você esteja, não importa o trabalho que você esteja fazendo, aonde quer que você esteja, o que você esteja fazendo, em qual cidade, em qual trabalho, não importa, em qual família, saiba que Deus tem um propósito a realizar na sua vida. Tem algo especial da parte de Deus para você. Quero convidar você nessa noite a você acompanhar comigo Neemias capítulo 1. Leia comigo as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido às suas portas, queimados a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor, a tua palavra foi lida nessa noite. Espírito Santo, fale aos nossos corações de forma poderosa, porque assim como o nosso amado irmão falou aqui, Senhor, nós precisamos de uma palavra, Senhor, que venha avivar a nossa vida, tirar todo o desânimo. Em nome de Jesus, nos ajude. Espírito Santo, seja conosco. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu creio que todos aqui conheçam a história de Neemias, homem que
recebeu esse chamado de Deus. Deus tinha um propósito sobre aquele povo, sobre aqueles irmãos e irmãs que estavam lá em Jerusalém. E dentro disso, Neemias, como copeiro, estava lá na fortaleza, vivendo de uma forma confortável, uma forma tranquila. E o copeiro da época, ele experimentava, tanto o vinho, tanto os alimentos do rei, antes que o rei comesse. Por quê? Porque naquela época era muito comum matar os reis por envenenamento. Neemias praticamente, ou melhor, ele era uma pessoa de confiança, estava sempre ali, próximo, conversando com o rei. Mas um belo dia, chega uma notícia para ele. Uma notícia que, na verdade, ele perguntou, ele se importou por aqueles que estavam lá. O que está acontecendo? O que aconteceu com meus irmãos que estão lá, que escaparam? E a notícia justamente foi essa: olha, eles estão vivendo em miséria e desprezo. Eu creio que alguns irmãos e irmãs aqui, uma boa parte talvez não tenham vivido miséria ou talvez desprezo. Miséria é situação realmente muito difícil, onde você não tem alimento, onde você não tem roupa, onde você não tem uma casa. Miséria total. Aqueles irmãos estão vivendo justamente isso. E ele pergunta: como é que estão? Essa pergunta é quando você tem esse sentimento de você se importar com o próximo. E eles respondem: olha, a situação é muito difícil. A situação é muito difícil. Então, para que ele cumprisse um propósito de Deus, que era justamente, ele não tinha talvez ideia do que estava acontecendo lá, porque só sabe a temperatura da panela, é a colher que está mexendo. Você só sabe realmente do problema quando você está realmente passando. Uma coisa é você olhar de fora, uma coisa é você saber de fora, uma coisa é você imaginar, mas a outra coisa é você vivenciar. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, se eu não me engano foi até o pastor Lucinho que postou. Não sei quanto tempo isso, quando foi, mas aquilo ali mexeu com o meu coração. Ele estava em algum lugar fora, e as crianças com fome. O que elas estavam fazendo? Bolinhos de terra e botando no sol para aquecer e comer aqueles bolinhos de terra para matar a fome. Elas faziam direitinho, as crianças fazendo aquilo ali. Era um lugar desse aí fora, eu não sei aonde era. E às vezes eu fico imaginando, gente, essas crianças estão lá comendo bolo de terra, terra, gente, sabe o que é isso? E às vezes a gente brinca, a criança quando é pequenininha pega tijolo, fica botando na boca, está comendo. Às vezes nós desperdiçamos comida, jogamos fora a comida, enquanto muitos estão passando fome. Então, Neemias escuta aquilo ali. Talvez de forma mais detalhada, a Bíblia não diz, mas talvez eles falaram de forma mais detalhada. É isso que eles estão passando. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, para nós cumprirmos o propósito de Deus, nós precisamos
está dentro dele, não fora dele. Uma coisa é muito fácil nós falarmos, outra coisa é você tomar atitude. Falar é muito fácil a gente falar, é muito fácil nós olharmos de fora, mas o difícil é nós tomarmos uma atitude, ir lá, estender a mão e fazer, e precisar fazer o que tem que ser feito. Então Neemias, quando escuta aquilo, e ele sabia a real situação daqueles irmãos que estavam vivendo, situação de miséria e desprezo, como eu falei anteriormente, talvez nós nunca passamos por isso, talvez passamos por dificuldade, faltou uma coisa, faltou outra, talvez seu pai e sua mãe teve que dividir algum pão com você. Hoje a nossa geração está tudo muito mais fácil, né? Os nossos pais, né? E talvez para nos sustentar teve que dividir pão, deixar de comer certas coisas para dar para os filhos. Hoje a geração que está aí está mais fácil. Talvez não vão passar por isso, ou não passam por isso, mas é uma situação de dificuldade, de fome, de escassez. Isso não é para qualquer um. Mas quando o Senhor chama uma pessoa, chama você para um propósito específico, meu querido, minha querida, vivencie isso. Não fique de fora só olhando. Tome uma atitude real para aquilo que Deus te chamou. É muito bonito, é muito legal nós estarmos com a Bíblia debaixo do braço, a gente anda cheiroso, arrumado, amém. Mas nós precisamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais e ver o que está acontecendo fora as quatro paredes do templo. Então aqui, Neemias ele dá uma receita poderosa para nós mudarmos as atitudes da nossa vida. Então ele fala o seguinte, olha, quando ele escuta essas palavras, lá no verso 4, a primeira coisa que ele faz, ele se assenta, ele chora e ele se lamenta por alguns dias. É triste dizer isso, meu querido, mas a percepção que nós temos, que as pessoas perderam a sensibilidade, perderam o amor, perderam a vontade de ajudar, perderam a vontade de estender as mãos, perderam aquela coisa de, assim, eu preciso ajudar meu próximo. Ficaram indiferentes à situação das pessoas que estão no nosso redor, talvez esteja até longe. E a Bíblia não mente, a Bíblia é a verdade. Que no fim, dois tempos, no fim, o amor das pessoas, o amor de muitos, não está falando de pouco, de muitos, o que vai acontecer? Esfriariam. Às vezes nós olhamos alguma coisa, parece que nós nem queremos nem olhar, a gente até desvia o olhar. Mas existe ali, ele começa a se lamentar e a chorar por aqueles irmãos, aqueles que estavam lá vivendo aquela situação. Mas você pensa que ele ficou parado? Não, ele não ficou parado. O momento que ele começou a fazer ali foi justamente a ter a ótica, a ter sensibilidade de entender o que estava acontecendo. E ele usa uma das armas mais poderosas, ou seja, ele usa as ferramentas poderosas, porque se você tiver que entrar numa empreitada, um empreendimento daquele porte que ele entrou,
E você pensa assim, será que eu estou sozinho? Às vezes, meu querido e minha querida, nós pensamos que estamos sozinhos, mas não se sinta assim, sabe por quê? Porque Deus está no negócio. Deus está com você nesse propósito de vida. Você não nasceu por acaso. Você veio para cumprir o propósito de Deus nessa terra, seja qual for ele, em qualquer situação. E ele fala o seguinte: eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. As pessoas perderam a vontade, não querem mais orar, as pessoas não querem mais ler a Bíblia, as pessoas só querem ver vídeo no YouTube, só quer ver rede social, Instagram, Facebook e assim sucessivamente. Gastamos horas fazendo isso, mas nós pararmos um momento, um instante, 15 minutos, 20 minutos, para estarmos orando. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de estarmos orando junto em família e não fazemos? Geralmente a oração às vezes é no domingo, né? Reúne todo mundo. Você, bom, se está todo mundo aqui, vamos orar, não é isso? Oração em família. A sensibilidade, o amor, a vontade se perdeu. É muito triste ver isso. É muito triste. É muito triste. Nós percebemos isso, mas Ele deu essa receita para a gente. Ele deu essa receita porque quando Ele escuta toda a problemática da situação que estava acontecendo lá, Ele pega assim, olha, eu vou me colocar no lugar dessas pessoas. Ele se coloca no lugar. Quando Jesus ele fala uma coisa interessante, ou melhor, quando ele fala assim, e moveu-se de íntima compaixão. Quando esse termo íntima compaixão é quando você se coloca no lugar do próximo, você se imagina naquela situação. E Neemias começou justamente a fazer isso. Ele começou a chorar, ele começou e ficou ali aqueles dias ali, orando, jejuando perante o Deus dos céus. Não deixe o problema vir para você começar a entrar na campanha, no propósito de oração. Comece já a ter intimidade antes. Comece a buscar ao seu antes. Nós queremos vitória. Nós queremos a bênção do Senhor na nossa vida. Claro, meu irmão, todo mundo quer. Todo mundo quer conquistar, né? Todo mundo quer, às vezes, né? Só vitória. Queremos. Mas nós não queremos pagar o preço. Você sabe o que às vezes eu fico imaginando, meu querido? Eu quero que você pense sobre isso. E o pastor Marco tem até pregado sobre isso aqui também, falado muito sobre isso. Às vezes nós estamos no piloto automático. Piloto automático, você bota às vezes no carro, no piloto automático, você vai andando naquela velocidade. Estou no piloto automático. Saia do piloto automático. Saia do piloto automático. E cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Quantas coisas Deus te chamou para você fazer. Vá lá na casa. Ajuda. Levanta. Você quer ver uma coisa? Vou citar uma coisa aqui muito simples. Que nós podemos fazer, olha só. Só com uma atitude. Oração aqui toda terça-feira às 7 horas da manhã. Você quer ver a gente cumprir uma coisa muito interessante? Às vezes você não pode estar aqui, não é isso? Às vezes o irmão, outros irmãos estão aqui no propósito da oração, estão aqui, mas às vezes terça-feira na sua casa, você levanta 7 horas da manhã, ora, meu irmão. Você está ligado com ele, você está ligado com o irmão da mesma forma. Sim ou não?
O que está acontecendo? Você está dentro do propósito, você está aqui, ó, tô junto no propósito. Estou jejuando, estou orando. Não posso talvez ir lá, mas eu posso estar ligado no propósito de Deus. Então, ele faz isso. Ele começa a buscar a Deus em oração, porque era grande a situação. Às vezes nós queremos receber tudo de imediato. Quando ele partiu, ele começou ali a dizer para o Senhor, Senhor, Deus grande, que guardas o conserto. Ele começou a falar tudo isso para Deus. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a confessar. Vamos ser sinceros, meus queridos, minhas queridas, quanto tempo? Às vezes nós não confessamos ao Senhor nossas culpas, nossas falhas, nossos erros. A palavra é de ânimo para nossas vidas. É uma palavra para nós startarmos hoje aqui. Mude a sua rota. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Você vai ter a vitória, sim, mas existe etapas a se cumprir. Confessa, Senhor, tem muito tempo que eu não faço isso. Tem muito tempo que eu não me coloco diante do Senhor, me rasgo diante do Senhor. Tem muito tempo, Senhor, que eu não pego aqui para estudar a Bíblia. Tem muito tempo que eu não pego para estar orando. Tem muito tempo que eu não pego para estar orando com um irmão, com a irmã. Tem muito tempo, tem uma série de coisas. Confessa. Confessa. E ele começa a confessar. Esteja atento aos seus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti de dia e de noite, ou seja, constantemente. Em Tessalonicenses, fala que a oração deve ser orai sem cessar. Sabe o que às vezes a gente percebe? A gente come assim, poxa, eu quero obter aquela bênção, e a gente começa a orar pelaquela bênção ali, só orar pelaquela bênção, obteve a bênção, esquece o resto. Para, não continua no propósito, sai do propósito. E se Deus te chamou, seja para qual for área, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua rua, seja com seus vizinhos, seja aqui na igreja, aonde quer que você esteja, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Cumpra. Busque a sensibilidade do Espírito. Não deixe o coração ficar endurecido. Não deixe esse amor esfriar na sua vida. Às vezes nós estamos naquele ritmo, domingo, terça, quinta. Às vezes nós estamos nesse ritmo direto. E para assim, eu estou bem com Deus. Às vezes nós achamos que o caminho está bom, mas às vezes o caminho não está bom. Às vezes nós estamos só cumprindo um papel de religioso, e Deus não quer que você seja um religioso. Deus quer que você seja um discípulo. Deus quer que você seja um irmão. Deus quer que você cumpra o propósito dele. E ele começa a confessar. Então, confesse, fala para Deus, rasga seu coração, fala para Ele, fala, Senhor, eu tenho errado direto, tenho tomado decisões erradas, eu tenho feito coisas erradas, eu tenho falado demais, eu tenho feito fofoca, eu tenho contado mentira. Irmão, fala para Deus. Você sabe o que Ele vai fazer com você? Te perdoar. Sabe por quê? Porque você está confessando a Ele, diante dEle. Ele vai fazer isso também comigo, me perdoar.
Porque tudo isso são falhas diante dele. Tudo isso são erros que nós cometemos diante dele. E às vezes nós achamos que nós estamos muito bem. Entreguei meu dízimo, foi no domingo à noite, estou tranquilo. Irmão, pensa desse jeito. Neemias, ele começou a orar, Deus começou a confessar todo o erro dele, dos seus familiares, pelos filhos de Israel, os servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, porque nós pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Nós já ouvimos isso, nós lemos na palavra. Aquele diz que não tem pecado é mentiroso. Nós temos pecado, gente. Nós erramos. Agora, se você quiser ir em frente, conquistar a vitória, cumprir o propósito, pega essa receita. Pega a receita de Neemias. Pega o passo a passo da palavra de Deus, daquilo que esse homem viveu. Ele não ficou só, ele pôde dizer, realmente, meus irmãos estão lá em desprezo. Eu vi, acabou. Não. Ele foi lá. E nós vemos, se você for continuar depois lendo, você lendo na sua casa, você vai ver que no capítulo 2, quando ele está de frente para o rei vai dizer, olha só, essa tristeza que você está tendo no seu coração aí, não é de enfermidade, era na alma. Aquilo que você está vivendo não é de enfermidade era na alma, era a tristeza na alma. E o que o rei falou assim? Ei, Neemias, disse, olha, meu povo está vivendo uma situação muito difícil. E eu preciso ir lá ajudar. Eu preciso fazer algo. E o rei fala assim, pede. O que você quer? O que você quer? Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, peça para Deus mudar vamos pedir para Deus mudar o nosso coração. Vamos parar, às vezes, de ser uma coisa que nós não somos. Vamos parar, às vezes, de fingir que somos super crentes, super religiosos. A gente não é. Nós somos dependentes da graça de Deus. Nós somos dependentes da graça de Deus, do amor dEle. Se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. É Ele que nos guarda. Mas por que você está vivo? Porque existe um propósito, porque Ele te fortalece, porque Ele te levanta. Você acha por que você está aqui? Porque você confia nele, você sabe que Ele é o seu sustentador. Neemias chega para o rei e fala assim, rei, o negócio lá está muito difícil, né? Está muito difícil lá. E no capítulo 2, verso 4, fala o seguinte, e disse o rei, o que me pedes agora? O que me pedes agora? Você vai ver na parte B do versículo, e Neemias fala assim, então eu orei ao Deus dos céus. Então, sabe o que chama isso? Conexão, intimidade. Quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele concede, Ele abre as portas, Ele cumpre o propósito, Ele faz algo poderoso na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso trabalho, mas é necessário ter uma conexão, uma intimidade com Ele. Senhor, eu sou falho, realmente, erro, me perdoa, Senhor, me ajuda, me dá força para poder superar tudo isso que eu estou vivendo. E ele ora ao Senhor. E o que o rei deu? Deu madeira, deu guarda, deu carta, deu tudo que você possa imaginar para ele poder chegar até o propósito dele. Agora você imagina, um homem só. Um homem só. É diferente de mim? É diferente de você? Sujeito às mesmas paixões? Não é verdade? Está lá, ó. O profeta orou, para de chover, volta a chover. Meu irmão,
sujeito às mesmas paixões. Neemias é a mesma coisa, mas o que esse homem tem de diferente? Que ele confessa suas limitações, confessa seus pecados, não vive uma vida fingida, entra no propósito, obedece o chamado e vai lá ajudar aqueles que estavam precisando. E Deus cumpre, através de um homem começou. Todo aquele movimento, todo aquele empreendimento, porque, meu irmão, aos olhos humanos, ele construiu num tempo recorde aquilo ali. Recorde. Ele construiu aquilo ali. Então, nessa noite, eu quero que você pense no que você está vivendo. Você está no piloto automático? Sai do piloto automático. Você pode entrar no propósito? Então entre no propósito. Você deve confessar suas culpas e seus pecados, como eu também devo confessar minhas culpas e os meus pecados. Então vamos fazer isso. Se nós quisermos crescer na presença de Deus, se nós quisermos mudar a história, porque Ele mudou a história. Quantas famílias foram abençoadas através de uma pessoa? Simplesmente porque ele assim, entendeu que tinha algo a fazer, cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Mas a decisão é sua. Você decide querer cumprir ou não. Você decide querer ir em frente ou não. A decisão é sua. A decisão não é do pastor Cristiano, a decisão não é do pastor Marcos, a decisão não é do irmão Paulo, ninguém, a decisão é sua. Eu quero, eu vou mudar. Senhor, cumpra em mim o seu propósito. A gente cansa de cantar aí essas coisas, a gente não faz. Cumpra em mim o teu querer. Mas chega na hora que o Senhor assim, é ali o que eu quero. Ah, Senhor, isso não. Dói. Vai machucar. É muito longe já, estou cansado. A gente cansa de fazer. Meu irmão, tem gente que é mestre na desculpa, meu irmão. Profissional na desculpa. Tudo da desculpa. Então, é hora de nós pegarmos essas ferramentas, pegarmos a palavra de Deus e falar: Senhor, está aqui, eu quero mudança, eu quero que minha vida seja diferente, eu quero ser um homem, uma pessoa ou uma mulher relevante nessa geração, que faça diferença, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu quero que minha vida seja diferente. Então, pense nisso. Você quer ajudar seu irmão? O irmão aqui toda terça-feira, como eu falei, 7 horas. Talvez não precise nem você vir aqui não, irmão, da sua casa. Ora lá. Eu estou junto. Estou no propósito. Você pode fazer? Pode. Mas sabe por que às vezes você não faz? Ou às vezes eu não faço? Porque a gente está muito cansado e está morrendo de sono. Estou com sono. Estou cansado. Estou com sono, fui dormir tarde. Entendeu? Zerei uma... Como é que fala aquele negócio de Netflix? Zerei uma série, né? Não tem um negócio de série? Zerei a série. Mas a série da oração, 7 horas da manhã, a gente não consegue fazer. E nós geramos outra série lá antes. 3h30, 4 horas. Agora acabou, vou dormir. Aí, eu te falo, como que as coisas vão acontecer na nossa vida? Como o propósito de Deus vai fluir na nossa vida? Não tem como. Está mais para lá do que para cá. O apóstolo Paulo fala uma palavra muito interessante.
Se eu não me engano, acho que é Romanos 8, 7, alguma coisa assim, ou 37, não lembro exatamente. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que está diante de mim, isso eu faço. O que ajuda isso aqui, a carne, isso aí nós estamos dispostos a todo momento. Então, vamos mudar a nossa história, meu irmão. A palavra é uma palavra de mudança para a sua vida. Neemias conseguiu reconstruir aqueles muros, mas foi necessário lá orar, confessar, buscar, dizer que nós pecamos, nós estamos pecando, nós estamos todo errado. Será que a gente teria coragem de fazer isso? Fala para o seu Senhor, que até de madrugada, nas redes sociais, e na vida da galera, e lá, Senhor, confessar, todo errado, vendo o que está comendo, o que está bebendo, o que está vestindo. Aí na hora de orar, meu irmão, o negócio é sério. A gente não faz, irmão. Estou falando alguma coisa que não seja verdade? Estou dizendo quem faz. Se você faz, meu irmão, glória a Deus. Mas é por isso que às vezes nós ficamos frios. A gente vê alguma coisa, o coração da gente endurece. Ou vê alguma situação, a pessoa chega, não dá. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a gente conversava o seguinte: as pessoas hoje estão carentes de atenção. Elas estão carentes de ouvir alguém falar. Só o fato, meu irmão, de você olhar para ela assim, a pessoa está falando e você está olhando, você dando atenção para ela. O que está acontecendo hoje, as pessoas estão falando. Estou ouvindo. Não estou ouvindo nada. Falta atenção, falta aquele, sabe? A pessoa quer ser ouvida. Às vezes está te contando um problema ali e a gente não está nem aí. Sabe por quê? A preocupação é outra. Não tem mais a sensibilidade e o amor. Vamos mudar a nossa história. Vamos ser homens e mulheres que sejam relevantes nessa geração, que cumpra o propósito de Deus, que reconstrua lugares, que traga dignidade às pessoas, que ajude as pessoas, que estenda as mãos para as pessoas, que tenha um coração voltado na obra de Deus. Está raro isso hoje, raro. Tem um ditado, e eu vou encerrar exatamente agora. Tem um ditado que diz o seguinte: pouca farinha, meu pirão primeiro. Não é um negócio assim? Não é esse ditado? Pouca farinha, meu pirão primeiro? Lá no Pará tem um ditado assim mais ou menos? Não, né? É o que? Lá pouca açaí, minha panela primeiro, né? Pode ser, né? Então, o que nós estamos fazendo? Sai daqui hoje, meu irmão, olha só, sai daqui hoje com um propósito definido diante do Senhor. Porque o domingo é um dia da gente colocar a casa em ordem, a nossa vida em ordem. Você escuta uma palavra, você pega aquela palavra, assim, ó, eu vou mudar nessa área aqui. Eu vou fazer a diferença nessa área na minha vida. Então faça isso. Pegue, você, isso aqui serviu para mim. Eu vou mudar nisso. Eu vou, Senhor. Então você, mas qual é o meu propósito? Aí você, qual é o meu propósito? Peça ao Espírito Santo, você, para te dar direção. Ele vai assim, então isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Tem várias áreas na igreja aqui para você se envolver. Tem os adolescentes, tem as irmãs, tem as Débora, tem a oração, tem tudo, meu irmão. Você só não vai se você não quiser.
alguma área dessa da igreja, você pode se envolver e pode dar fruto, pode cumprir seu propósito. Então nessa noite, saia daqui com um propósito definido diante do Senhor. Vamos ficar de pé, amém? Os irmãos vão adorar o Senhor nessa noite, amém? Ficar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia! Adora o Senhor nessa noite. Comece a pedir ao Espírito Santo nessa noite a trazer à tua memória o que precisa ser feito, aonde precisa ser corrigido, aonde precisa ser mudado, ser restaurado, ser transformado. Aleluia! Porque dele, por ele